Silvani, o senhor falou das bicicletas, o Pedro comentou também a malha das ciclovias em São Paulo. Por que hoje ainda são poucas as estações que têm o bicicletário anexo, por exemplo? Como é que o metrô pode incentivar o uso das bicicletas também, né? Para aquele passageiro que sai de casa de bicicleta, deixa a bike lá, pega o metrô ou vice-versa. Depois pedi os comentários também do Sérgio em relação a essa questão da praticidade, né, no dia a dia. Nós tivemos algumas iniciativas recentemente em São Paulo, algumas experiências até de empresas de colocar chuveiros coletivos, né? Aquele trabalhador, o funcionário que vai pedalando e quer tomar um banho antes de chegar na empresa, isso antes da pandemia. Toda essa questão de estrutura também, que às vezes a gente vê e depois acaba assumindo como é que pode ser espalhada. Mas primeiro em relação às bikes no metrô. Débora, nós tivemos um avanço importante que foi permitir que o cidadão pudesse andar com a sua bike, ou seja, embarcar com a bike. Isso facilita e faz com que ele seja incentivado a usar. Nós estamos buscando nesse momento, além, lógico, de ampliar os espaços que o metrô já tem, e não só o metrô, o CPTM, enfim, além dessa ampliação, buscar parcerias com a iniciativa privada, onde você possa tanto aumentar os espaços, como ter espaços criativos que permite você tanto disponibilizar esse espaço, como acomodar num pequeno espaço um número maior de bicicletas. Mas, para isso, a gente está buscando a iniciativa privada para que possa fazer essa parceria, sempre com a visão da integração desse transporte, para que você possa reduzir aí o transporte, tanto ele, o individual, que é o pior, ou seja, o de carro, né? Como você possa também reduzir alguns deslocamentos a pé, que você possa fazer essa última milha, por exemplo, com a bicicleta. Vereda. Sim, eu acho que vocês colocaram um ponto fundamental. O uso da bicicleta ele vai crescer se tiver um conjunto de ofertas de infraestrutura e de serviços. As ciclovias são essenciais. Ninguém de nós autorizaria nossos filhos a sair de bicicleta disputando espaço com carro. Então, segregar a bicicleta do trânsito de veículos é fundamental para incentivar. E em São Paulo a gente viu isso. Na Faria Lima, 10 anos atrás, ninguém pedalava. Hoje tem engarrafamento de bicicletas no horário de pico. Eu moro na região da Paulista, pedalava 10 anos atrás com muito medo, e hoje, e pouca gente fazia isso, e hoje mesmo eu pedalei na ciclovia da Paulista, na hora do almoço, para resolver um problema pessoal, estava lotado de bicicleta. Ou seja, ofereceu infraestrutura, o espaço é ocupado. A bicicleta compartilhada é outro elemento fundamental. Porque a bicicleta compartilhada, ela te permite andar de bicicleta sem você ter que se preocupar onde parar a bicicleta. Então, ela facilita a integração com o transporte público. Então, integrar não só fisicamente, ter estações estações de bicicleta perto dos terminais de ônibus e das estações de metrô, mas o pulo do gato seria integrar o meio de pagamento. Eu liberar a bicicleta com o mesmo cartão que eu acessei o transporte público. Porque se eu tiver a integração do meio de pagamento, eu posso, por exemplo, dar um desconto. Eu posso dar um desconto para quem chegar na estação vindo de bicicleta, a passagem de trem ficaria mais barata, ou a passagem de ônibus, justamente para incentivar. E as empresas, isso é fundamental, que as empresas acolham o seu empregado que vem de bicicleta. Para isso precisa ter infraestrutura. Eu já trabalhei em empresa, eu pedalava 40 minutos para chegar nela, tinha vestiário, tinha chuveiro, eu conseguia fazer isto porque eu tinha essa infraestrutura. Ou seja, é uma ação coordenada de poder público com o setor privado que leva ao sucesso da política de bicicleta. E este sucesso beneficia todo mundo, até quem não anda de bicicleta. Aquele motorista que está no carro e não abre mão do carro, se os seus colegas ao redor forem para a bicicleta, o trânsito melhora para ele. Se os nossos filhos puderem aprender desde criança a andar de bicicleta, eles vão ter muito mais autonomia e qualidade de vida. Então é um ganho para todo mundo a política em favor da bicicleta. E acho que tem um ponto, complementando aqui um pouco, tem muito a ver, e o Sérgio colocou bem, e o Silvani comentou antes também, que é como a gente torna a mobilidade ou esses modais mais acessíveis. Então, a hora que a gente não exige que a pessoa, para usar a ciclovia, seja dona de uma bicicleta, da mesma forma que a gente já não exige que alguém tenha carro para andar de carro, ou que alguém tenha um trem para andar de metrô, a gente permite que a pessoa navegue nesse ecossistema de mobilidade da maneira que melhor lhe convier. As jornadas são diferentes, né? Cada pessoa tem um deslocamento, cada pessoa tem uma necessidade, essas necessidades mudam de acordo com o dia. E o grande benefício da gente ter uma plataforma digital que, de alguma maneira, tenha inteligência e dados e conheça a pessoa que está usando essa plataforma, é conseguir fazer isso de uma maneira adaptável ao que ela precisa naquele momento. Se eu consigo disponibilizar o aluguel de uma bicicleta compartilhada, a pessoa pode sair de casa e pegar um carro, pegar o ônibus diretamente, mas, na volta, voltar de bicicleta porque ela quer fazer um trajeto mais confortável, ela quer fazer exercício.
Se eu permito que ela pague via esse aplicativo, ela tem um pagamento integrado, ela consegue adaptar o gasto dela de mobilidade para o que é importante para ela. Então, a cidade inteligente, então retomando um pouco do que a gente está falando aqui, ela também se adapta ao que o usuário precisa e ela consegue, dessa forma, gerar eficiência no sistema de mobilidade. Ô Sérgio, desse ponto de vista aí, que nós estamos tratando dessa questão da bicicleta, né, como um dos modais aí para compor essa rede, nós estamos dando um passo atrás, tem menos oferta hoje, a gente via mais bicicletas compartilhadas em grandes cidades brasileiras, hoje a gente não vê tanto. O que está acontecendo? A pandemia retraiu a demanda em todos os aspectos, né? Todas as viagens reduziram porque muita gente foi para o home office, ou pior, ficou desempregada. Então, isso provocou uma diminuição nos deslocamentos em geral. Seguramente o presidente do metrô sente isso na pele, porque deve estar sofrendo com essa restrição. Mas eu acredito que depois da pandemia, ou melhor dizendo, as cidades que reagiram à pandemia de forma inteligente e que já estão colhendo os frutos da vacinação maciça, e eu vou citar aqui a cidade de Paris, da prefeita Anne Hidalgo, ela já teve um boom do uso da bicicleta, uma explosão do uso da bicicleta, porque as pessoas têm um receio que não é fundado, que não é correto, de usar o transporte público. O transporte público não é o grande vetor do vírus. Todos os estudos mostram isso. Mas tem esse receio. E, ao invés de ir para o carro, as cidades onde se cuidou de implantar ciclovia, de incentivar o uso da bicicleta, estão ganhando esses usuários. Bogotá, para não irmos à Europa, ficarmos na América Latina, Bogotá fez a mesma coisa, implantou ciclovias rapidamente durante a pandemia. Elas estão colhendo os frutos porque, na volta ao novo, normal, as pessoas estão usando muito mais bicicleta do que antes. E eu acho que esse fenômeno vai se repetir aqui em São Paulo também. Tanto é que, se você quiser comprar uma bicicleta nova hoje, não tem no mercado. As bicicletas desapareceram porque todo mundo foi comprar uma bicicleta porque descobriu que é saudável, protegido, e muito agradável e muito econômico.